Recebemos agora para a entrevista de hoje o secretário do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade de Lajeado, Luiz André Benoit. Vamos falar sobre a embarcação para o monitoramento de rios e arroios adquirido pela Prefeitura de Lajeado e também, é claro, das ações que estão sendo realizadas para cuidados, né? Um olhar ainda mais especial ao nosso rio. Nós que estamos agora com novos com praças, com parques próximos ao rio, né? Todo mundo voltando a olhar para o rio, mas tem toda uma outra questão, a questão ambiental também que a gente precisa, que já era feito, mas que agora também tem novas ações em relação a isso. E a gente conversa então com o Benoit. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado mais uma vez. Sim, então a gente já estava um bom tempo, nós finalizamos agora todo o levantamento do Arroio do Engenho, então desde onde ele nasce até o final, a gente vistoriou todas as empresas que lançam efluentes, né? Então todos os acessos que tinha durante o percurso do Arroio do Engenho, a gente mapeou, vistoriou praticamente todos, então a gente tem um diagnóstico que daqui uns dias a gente já vai disponibilizar. Então, a gente criou também agora o projeto Nosso Saraquá, que visa justamente fazer todo esse monitoramento, desde Santa Clara já estava fazendo a sua parte, então a gente pegar toda a extensão do Arroio do Saraquá. Então, como para circular por ele e visualizar, fica muito mais fácil a utilização de uma embarcação. Então, com o apoio e parceria do CONDEMAS, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Lajeado, eles nos liberaram um recurso e a gente fez a aquisição desse equipamento e outros de análise que vai fazer toda a parte de monitoramento do Arroio Saraquá e também do Rio Taquari. E a embarcação também vai ser utilizada, porque como a gente faz também a parte de vetores para monitorar a questão de larvas e de mosquitos nos recursos hídricos, então muitas vezes a gente tem que utilizar um fumacê, então a gente pode utilizar de dentro do Arroio Saraquá, principalmente, para fazer aplicação nas áreas lindeiras, que é mata fechada. E também a retirada de árvores, de galhos que às vezes caem dentro do arroio para facilitar a retirada deles. Hoje à tarde tem uma ação especial. Sim. Conta um pouquinho esses detalhes para nós. Hoje, em novembro a gente fez foi a última coleta do Rio Taquari, que a gente fez em 2 pontos, que é próximo lá o Jurerê Internacional, que a gente fala também, que o pessoal brinca, lá na Cascalheira, que é na junção do Rio Forqueta com o Taquari, e próximo ali o Ferrari, a gente fez que é justamente após o Arroio do Engenho. Então a gente teve até os resultados satisfatórios, saiu o resultado como bom no parâmetro geral. E agora a gente vai fazer mais uma etapa de coletas. Então vai ser hoje à tarde, acho que vão ser 4 pontos diferentes que vão ser coletados para a gente continuar fazendo esse monitoramento do Taquari e do Arroio Saraquá. A partir dessas análises, o que é possível fazer, né? Quais são os próximos passos a partir desses números, o que vocês coletam nos rios? E arroio? Dependendo do tipo de resíduo, de alteração que tem, a gente pode tentar mapear e ver a possível contaminação. Então, dependendo a normalidade que aparecer, a gente pode detectar que pode ser alguma empresa ou empresas, a gente pode ver que é a questão do maltratamento de esgoto, que isso a gente pega bastante, né? Porque o pessoal muitas vezes nos cobra do poder público, ali o rio está contaminado, o arroio. Daí a gente faz a perguntar, como é que está a limpeza da sua fossa? A fossa da sua casa, do seu prédio. Então, muitas vezes as pessoas não sabem responder. Quando foi a última vez que limpou, principalmente os prédios, né, que é um volume maior. Não sabe a última vez que botou a pastilha de cloro, não sabe quando o limpa-fossa foi lá retirar. Então, a gente precisa uma atuação de todos, né? Então, a ideia, sim, agora com a embarcação é fazer essas análises com frequência, que facilita bastante. O que seria essa frequência, Benoit? Semanal? Mensal? No início, agora a gente vai fazer mensal. Então, a gente está vendo alguma parceria também com a universidade. Eu tenho essa semana uma reunião com o pessoal da Univates para utilizar até o pessoal de graduação para fazer essa parceria para esses trabalhos. E também a embarcação estará disponível, a nossa defesa civil, o pessoal que é qualificado para em caso de cheias, né? Então, vai estar a embarcação à disposição
Nós, apesar de nosso pessoal ter a carteira, mas eles não são habilitados para resgate. Então, a embarcação, em caso de cheia, vai estar disponível para os órgãos de segurança também. Do que já foi feito até o momento, quais são os principais problemas? Claro, a questão, né, dos resíduos e tudo mais, mas qual é a situação atual, digamos assim, o que se pode dizer tanto do Rio Taquari quanto do Arroio Saraquá? Em que condições eles estão? Assim, do Taquari, a gente pegou alguns pontos que teve alteração, então principalmente ali na saída do Arroio do Engenho, que é nítido a questão do saneamento básico, tanto que ele passa na porta da secretaria e tem tubulações que passam por dentro da secretaria, então a gente vê, só que hoje, como praticamente tudo fechado, é muito difícil conseguir pegar da onde está saindo. Então teve alguns casos que a gente suspeitou, a gente foi nos locais, colocou corante e descobriu que de determinado prédio estava saindo, que era o problema. Então, e aí foi tomada a devida... Foi notificado até poder resolver. Então, na questão do engenho, a gente pegou muita empresa largando o resíduo não tratado. Então, óleo largado direto, lavanderias industriais largando sem o devido tratamento. Então, tem uma série de questões, de quesitos que interferem nessa qualidade. Então, essa ação de hoje... Você citou, Benoit, são 4 pontos diferentes de coleta. Quais são esses pontos? A princípio vai ser então lá na divisa, Lajeado e Arroio do Meio. Outro próximo ao Arroio do Engenho e os dois pontos abaixo. Nós estamos conversando com o secretário do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade de Lajeado, Luiz André Benoit. Tu acredita, Benoit, que a partir desse trabalho agora mais efetivo, possa dar uma outra cara, né? uma outra vida, inclusive, para os nossos rios e arroios aqui da região? A Prefeitura de Lajeado, o próprio prefeito, que foi uma linda ação de justamente fazer Lajeado voltar para o lugar de onde ele cresceu, né? Que foi à beira do rio. Então, todo esse investimento, ações que estão sendo feitas, e não vão parar por aí. A gente já está vendo alguns outros pontos de acesso que antigamente eram utilizados por banhista, por pescadores em direção a Carneiros. E a ideia, e são áreas públicas, então é justamente explorar e criar mais espaços, não só junto ao Porto dos Bruders, mas em outros pontos que antigamente o pessoal utilizava. Então, nada melhor de que nós ter certeza que é um local que vai dar uma boa qualidade aos munícipes e de toda a região, e também nos mostrar que a gente tem que cada vez mais exigir e brigar pela questão do saneamento. Então hoje está aquela briga, a gente espera agora que com a privatização da Corsã realmente algo seja feito na região, né? Até porque a gente vê que a empresa estatal, ano após ano, gera uma boa quantidade de lucros e o investimento na questão de saneamento é pouquíssimo, né? Como é que a gente mede, talvez até para explicar para os nossos ouvintes, né? Como é que é medida a qualidade? Essa água ela tem boa qualidade, média, ruim, enfim, né? Emergência. Como é que a gente faz essa medição? Assim, são vários parâmetros. Então, desde pH, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, tem a questão de algumas bactérias que são analisadas, e no contexto geral, num somatório, existe uma conta que daí tu avalia entre bom, ruim, qual o nível péssimo, que está. Isso. Então eu posso fornecer depois para vocês como é feito esse cálculo, até para repassar. E aí a gente tem hoje, o que a gente pode dizer algo hoje sobre o Rio Taquari e o Arroio Saraquá? O de novembro, que a gente tem análise, tá o Taquari como bom para nós. Então ele está como bom. O Saraquá ainda a gente não obteve os resultados, porque foi recentemente a coleta. Sim. Mas o do Taquari eu posso fornecer tranquilamente. Mas o bom não quer dizer que não tenha melhorias para ser feito, né? Isso, não tem... E quem faz essa avaliação junto com a secretaria? Quem faz toda a análise, daí o cálculo é o laboratório que faz a análise. Então a equipe que trabalha é a tua equipe da SEMA, junto com esse laboratório. O laboratório é contratado, sim, terceirizado, mas toda a parte do trabalho é realizada somente pela secretaria.
Benoit, mais algumas ações aí para esse ano previstas, além dessa questão bem voltada ao rio né, e ao arroio? A gente está com uma demanda muito grande na questão dos vetores, principalmente baratas e ratos. Então, a nossa equipe está toda a noite praticamente indo aos bairros para fazer as bocas de lobo e alguns pontos que o pessoal nos passa, né? Então, tem a questão dos mosquitos também, que a gente faz o monitoramento dos recursos hídricos e a questão de áreas verdes. É um trabalho um pouco diferente do que é o do controle do Aedes, né? Que é mais em foco em água limpa. A gente faz o trabalho do outro mosquito e os outros vetores que possam surgir. Então, quando tiver alguma demanda dos vetores também, o pessoal pode contactar a secretaria pelo 3982 1101 e passar os pontos que tiverem, que a nossa equipe vai lá e vai fazer a verificação e o controle. Esse controle desses vetores, ratos, baratas e o próprio mosquito, como é que ele é feito? A gente tem os pontos no mosquito em si. A gente tem 80 pontos mapeados na cidade que são os problemáticos, que são de frequência. Alguns pontos do Arroio de Engenho, algumas áreas verdes. E a parte dos ratos e baratas, a gente faz uma escala semanal que vai aos bairros. Essa semana, se não me engano, é o bairro Conventos, que vai ser feito de ponta a ponta, as bocas de lobos e as áreas verdes, mas também atende aquele pontual. Então, às vezes, vem uma requisição de lá na conserva tem uma infestação de pulgas em determinado local. Então, a gente vai lá, verifica e faz a aplicação dos produtos. E aí também depende muito de cada um de nós, né, secretário? A gente sabe que tem todo um trabalho que precisa ser feito, né, pelo poder público, mas o que cada um faz na sua casa também interfere, né? Com certeza. Tanto que a gente vê muitas lixeiras, às vezes o pessoal coloca móveis, pneus, amontoa um monte de coisas, sendo que se ligar para a agricultura, eles podem ir lá recolher o móvel e, se tiver em bom estado, fazer a doação para quem realmente precisa, né? Isso tem muito, a gente passa em algumas esquinas, às vezes a gente vê o pessoal largando, né? E às vezes um telefonema pode resolver toda essa questão ambiental. A questão da agricultura lá no 3982 1033, às vezes eles têm 3 equipes fazendo recolhimento de móveis. Então liga, agenda. Às vezes no apartamento eles vão lá, sobem, recolhem e fazem a doação para quem tem cadastro junto à STAS, principalmente quando há enchente, que as pessoas perdem praticamente tudo, né? Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o secretário do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade de Lajeado, Luiz André Benoit. Obrigada pelas informações.